Boa noite, graça e paz, igreja. Pessoal da igreja que está reunida na sua casa, amém? Eu sou o Alexandre, a Tati. Nós estamos aqui para ministrar o louvor ao Senhor, amém? Oh Deus, nós te glorificamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor Deus, Senhor, nós queremos te louvar nesta noite, Senhor, te glorificar, Senhor, e bendizer o teu santo nome, Senhor, por tudo que o Senhor é, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, em nossa vida, Senhor, na nossa nação, Deus amado, na igreja, Senhor, e depois disso tudo, Senhor, a igreja possa sair muito mais fortalecida, Deus amado, em nome de Jesus. Oh Deus, visita cada um, Senhor, que está reunido na tua casa, na tua família, Deus. Visita eles, Deus amado, com sinais, cura, com poder, Senhor. Que a tua glória seja manifestada nos lares, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh Deus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou no jardim. Seu veneno que eu tenho em troca
Jesus. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Deus é bom, amém? Bom, ainda está na hora de adoração ainda, hora de estarmos adorando a Deus com o nosso dízimo, com a nossa oferta, com aquilo que somos, com aquilo que temos, amém? Eu queria compartilhar uma palavra com a igreja, uma palavra que se encontra ali em Eclesiastes 11, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Nós sabemos que já existe o mal sobre a terra. Está acontecendo algo que nunca talvez tinha acontecido, pelo menos no nosso tempo. Há muito tempo atrás, quando os vírus vieram, quando as doenças não eram novas, né? Isso já havia acontecido. Mas no nosso tempo, pelo menos, a gente não se recorda de qual foi o tempo que aconteceu isso, que o mundo todo parou por causa de algo, o mal que veio sobre a terra. Mas a palavra do Senhor diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Sabe, você sabe o que acontece com o pão quando ele é lançado na água? Todo pão, quando ele é lançado na água, o pão dissolve, não é? Se você lançar um pão no rio, as águas vão levar, ele vai ficar molhado, depois ele vai esfarelar, os peixes vão comer. Mas a Bíblia aqui fala que depois de muitos dias o achará. Quando nós lançamos uma oferta ou o nosso dízimo na igreja, eu entendo aqui que é uma confiança em Deus. A palavra que garante que você o achará, porque quando você deposita algo é como se ele não voltasse mais. É confiando, sabe? Você entrega algo para Deus, mas não para ter retorno. Nós não estamos aqui para negociar com Deus. Deus, eu farei algo e o Senhor fará algo. Nós fazemos isso porque nós amamos a obra de Deus, porque nós amamos a igreja, nós amamos, Senhor, ofertar. É por isso que nós fazemos, Senhor. Então nós lançamos o nosso pão como se ele não voltasse mais. Mas a Bíblia diz que depois de uns dias achará e dará ainda para repartir com muitas pessoas. Sabe por quê? Porque você não sabe o mal que vai vir sobre a terra. E o mal veio sobre a terra. E esse é o momento de nós podermos lançar o nosso pão sobre as águas. Sabe? Aquilo que temos, confiar em Deus, mas não esperando nada em troca. Simplesmente dando, simplesmente entregando e acreditando em Deus que o Senhor devolverá. Ele fala que depois de muitos dias você vai achar, e vai não só achar só para você. Aquilo que Deus vai te dar não é para você, não é só para você, mas é para a gente repartir também. E sabe, olha só, reparte com 8, aquilo que era só um pão, que depois dá para repartir para 8. Quanto que esse pão se multiplicou? Em um lugar que talvez as pessoas não tinham esperança, falavam, não vai ter mais retorno. Mas a palavra garante que teria retorno. Porque a Bíblia já sabe os dias de amanhã. A palavra do Senhor, Deus sabe o dia de amanhã. Deus sabe o colar. Amém? Então, quando nós vamos estar agora orando pelas ofertas, eu queria que você segurasse a tua oferta aí na tua casa, segurasse na tua mão, como se fosse esse pão que você vai lançar sobre as águas. Igual Deus garante que você vai achá-lo de novo. Mas não só aquilo que você colocou, lançou sobre as águas, mas dará para repartir com 7 ou com 8. E dará para repartir nesse tempo o mal que há sobre a terra. Amém? Segura a tua oferta na tua mão aí. Senhor Deus amado e Pai, mais uma vez nós te louvamos, Senhor. Nós somos do Senhor, Pai, tudo que temos também é do Senhor, ó Deus. É o Senhor que tem nos sustentado, Pai, e é o Senhor que vai continuar nos sustentando, Senhor. É o Senhor que cuida da tua noiva, Senhor. A noiva pertence ao Senhor. Nós sabemos, Pai, porque somos casados, que nós cuidamos da nossa família, e sabemos que o Senhor que cuida da tua esposa, Senhor, o Senhor que a mantém, que a sustenta, Senhor, o Senhor que a sara, Deus amado, o Senhor, Deus amado, que vai mantê-la, Deus amado, em nome de Jesus. Nós acreditamos, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada irmão, Senhor, que vai estar lançando o teu pão sobre a água, Senhor. Cada um, Senhor, que está colocando, Senhor, mas não com o propósito, Senhor, de negociar com o Senhor, mas simplesmente acreditando, Senhor, fazendo por amor à obra, Senhor, reconhecendo que há um mal na terra, Senhor amado. Eu sei, Deus amado, que em nome de Jesus tua palavra vai se cumprir em nossa vida, Senhor amado. Sabemos, Pai, que todo aquele que é generoso, Deus amado, o Senhor é generoso também, Pai. O Senhor sempre foi e sempre será. Deus amado, em nome de Jesus, continua abençoando a tua igreja, Senhor.
Senhor, que logo, Senhor, as portas possam se abrir, Senhor, e nós possamos estar juntos, Deus amado, aqui, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, nos abraçando, Senhor, nos tocando, Deus amado, oh, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, porque nós sentimos falta disso, Senhor. Como é bom viver em comunhão, Senhor, como é bom viver, Senhor, em comunidade, Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, que logo, em breve, Senhor, as portas da igreja possam estar abertas. Mas o teu povo tem mantido ela, Senhor. O Senhor tem encontrado aqui um povo fiel, Deus amado, e eles têm mantido as portas deste lugar abertas, Senhor amado. Mas é o Senhor que tem sustentado, Pai, porque é o Senhor que cuida da noiva, nós reconhecemos isso. Se não fosse o Senhor, Deus amado, o que seria de nós? Continua abençoando o teu povo, Deus amado, em nome de Jesus. Multiplica o pão do teu povo, Senhor, porque eles vão ter um coração generoso, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te louvamos, te glorificamos em nome de Jesus. Amém, amém. Quando terminar essa live, o gasofilácio vai estar lá na porta. Você que mora aqui perto, você pode vir e trazer. Nós vamos ficar aqui uns 20 minutos ainda esperando, tá? Vem pra cá, nós vamos estar esperando vocês aqui, tá bom? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém? E com Deus. Amém, glória a Deus, aleluias. Que alegria, queridos, mais uma vez poder estar aqui falando com vocês, mesmo que de longe, sendo igreja, né? Confesso a vocês que eu estou com muita saudade da igreja. Por mais que eu esteja aqui todos os dias quase na igreja, com a reforma que nós estamos fazendo, por mais que nós estamos aqui, eu venho aqui todos os dias, eu oro com a igreja vazia, eu fico imaginando a nossa igreja, o nosso povo de novo aqui dentro, mas para mim é motivo de alegria estar aqui falando com vocês, poder ministrar a palavra do Senhor, ser um vaso usado por Deus, para trazer o recado de Deus para nós. Querido, eu quero te falar algo de Deus, quero trazer algo de Deus para você, algo que possa realmente tocar o teu coração, querido. Eu sei que nesses dias nós temos passado dias de angústia, às vezes em que o inimigo talvez tenha trabalhado a nossa mente, muito tempo junto, né? Como família também, tem hora que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, mas eu quero trazer algo especial para você. Eu estava essa semana preparando a ministração e Deus me trouxe um tema que é o olhar de Jesus, como Jesus nos olha, o que o olhar de Jesus causa na nossa vida quando encontra com o nosso olhar. Mas antes de falar sobre a palavra, até mesmo de ler o versículo que é o nosso texto-chave aqui, eu gostaria de falar de olhares, porque quando eu quis pensar nessa ministração, Deus me levou lá no meu tempo, quando eu conheci a Weslândia, minha esposa. Nós trabalhávamos no supermercado e já há algum tempo nós tínhamos um cargo ali, o motorista era operador de caixa, e também já há um tempo de trabalho. Eu lembro que quando a gente começou a ter um relacionamento assim de namorado, a gente não podia colocar isso em público, porque era proibido trabalhar um casal naquela empresa, era proibido ter um casal ali. E nós, quando começamos a namorar, ela está aqui ali, já estamos se olhando. Quando a gente começou a namorar, nós fizemos uma combinação, nós combinamos algo. Nós combinamos que nós íamos conversar somente através dos nossos olhares. E isso aconteceu por muito tempo, até que descobriram o nosso relacionamento e eu precisei sair do trabalho. Mas era interessante, porque quando eu chegava das minhas entregas que eu fazia em Ribeirão Preto, aqui do supermercado, eu olhava para ela e dava algumas piscadinhas, ela já entendia o que eu falava para ela. Quando eu queria que ela retirasse algum momento para a gente conversar, ir para um canto, só de eu olhar para ela já sabia o que eu estava querendo. E nós tínhamos também o costume de piscar rapidinho os dois olhos, quando a gente falava eu estava falando para ela que eu amava ela, e era gostoso isso. E até hoje nós somos assim, nós conversamos com olhares, porque o olhar, querido, você sabe que a maneira mais singela de você declarar algo para alguém é com o olhar. Tem um poema de Joyce Gabriela Barros que diz assim: os olhos são a janela da alma, as portas para o infinito, convite ao paraíso. Penetráveis ou não, arrisco um palpite, são poucos os preparados para mergulhar em sua imensidão. Querido, o olhar diz tudo.
Quando você está num lugar ali parado e alguém começa a te olhar de uma forma diferente, você mais ou menos sabe o que a pessoa está pensando de você ou tentando falar com você. Os meus filhos, quando eu olho para eles já sabem o que eu quero. Se eu estou bravo, se eu estou nervoso, se eu quero falar que eu amo. Eu não sei se vocês têm esse costume, mas lá em casa a gente conversa muito com olhares. E eu tenho uma face que eu tenho como detalhes da minha face que eles conhecem. Quando eu franzo a testa, quando eu dou aquele olhar meio atravessado, com a sobrancelha mais alta. Quando levanta a sobrancelha, então pode se preparar que o pai está bravo. Então o olhar é algo muito lindo. Eu vejo que ao olhar para alguém, você pode dizer muito sobre você. A maneira que você olha para alguém pode dizer muito sobre você. Como diz o poema da Joyce, o olhar é uma porta para o infinito, para infinitas coisas, para infinitas maneiras de você pensar. E eu gosto muito disso. Eu, quando mais jovem, até tenho alguns poemas que eu escrevi meus poemas mesmo, principalmente para os meus filhos. Mas era tudo que eu via ao meu redor que eu transformava em poema. E até hoje faço isso. Alguns eu escrevo, não falo muito a respeito, mas eu gosto muito de poema, porque eu acho que a melhor maneira de se amar o mundo é declarando o quão lindo ele é. A maior maneira de você declarar o seu amor pela criação de Deus é você falando isso, e nada melhor do que um poema. O poema é algo lindo. Eu sou apaixonado por poema. Eu sou um cara apaixonado, sempre fui, principalmente pela minha esposa. Sou um cara muito romântico. Eu lembro que quando nós namorávamos, eu escrevia quase que todo dia um bilhetinho para ela. Ela tem uma caixinha lá em casa cheia de poeminhas que eu escrevia para ela. Até quando eu comecei a olhar para ela ainda. Mas eu queria falar sobre olhar esta noite. O que olhar? Existem vários tipos de olhar, certo? Um olhar que seduz. Quem é casado sabe, né? Como funciona. Aquele olhar de à noite a gente conversa, que é legal. Um olhar que condena, aquele olhar quando você olha para alguém que você sabe que faz algo de errado e que você já automaticamente, o seu olhar condena a pessoa a um juízo que talvez ela não mereça, ou talvez ela mereça, mas não cabe a você julgar. Também tem aquele olhar que acalma, aquele olhar que quando você vê aquela pessoa desesperada e você não pode chegar até ela, como nós estamos acontecendo hoje, nossos pais desesperados com essa pandemia, eles como os idosos, a gente só tem o olhar, de longe a gente acalma o coração da pessoa. E também o olhar que transmite paz. A gente podia aqui levantar vários tipos de olhares. Eu lembro quando um olhar apaixonante que marcou a minha vida foi quando a minha filha nasceu, a Débora. Ela nasceu e ela estava na maternidade, e criança quando nasce tem tudo a mesma cara, a gente sabe disso, né? Tudo cara de joelho. A minha não, a minha era linda, mas todos têm a mesma cara. E eu cheguei na maternidade, tinha uns 30 bebês lá deitados de bruços, e não sei porque que deitou de bruços, mas estava todo mundo de bruços ali. E eu lembro que eu cheguei, eu perguntei para a enfermeira, qual dessas é minha filha? Qual dessas é minha criança? E eu lembro que ela levantou a cabecinha e virou o rosto e me olhou. Eu ainda estava na porta da maternidade, e aquele olhar me fez apaixonar, e eu tinha certeza que aquela criança era minha filha. E até hoje eu olho para ela com um olhar apaixonado, mas aquele olhar marcou a minha vida. E eu gostaria de falar de um olhar, querido. Um olhar, querido, que é capaz de transformar a sua vida. Um olhar que nesse olhar só traz coisas doces, que não traz condenação, que não traz aquele apontamento de erros. Eu gostaria de falar com você a respeito do olhar poderoso de Jesus. Do que o olhar de Jesus pode causar na sua vida quando ele cruza com o seu olhar. Abra comigo a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 47. A palavra do Senhor diz assim: mas estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se Jesus e o beijou. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo trai o filho do homem?
E vendo os que estavam com ele, e que ia suceder, disseram: Senhor, ferimos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-o, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciões que tinham ido contra eles: Saíste como um salteador com espadas? Só um minutinho. Aleluias. Com espadas e varapaus, tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, levaram e puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também não estava com ele? Porém, ele o negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles? Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galho cante, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Vamos orar, querido Pai. Nesta noite, ó Deus, eu quero te louvar pela tua palavra, Pai. Louvar, ó Deus amado, mesmo que em meio a tantas dificuldades nós temos conseguido ser um vaso para falar com a tua igreja. Mesmo, ó Deus amado, tendo que nos reinventar como pastores e pregadores, nós temos que alcançar as pessoas. Obrigado, Senhor, por ter nos capacitado, ó Deus amado, com a tecnologia, Pai amado, que o Senhor tem colocado à disposição da tua igreja. Pai, nos perdoa, Deus amado, se em algum momento nós viemos a duvidar, mas que o Senhor possa estar conosco esta noite, que a tua palavra, Deus amado, seja rema ao nosso coração e que nós possamos ser tocados por ela, ó Pai, de maneira poderosa. Deus, eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, nós notamos aqui que esse acontecimento, essa parte que a Bíblia relata, aconteceu horas antes de Jesus ser preso. Na verdade, naquele momento da prisão de Jesus, naquele momento em que Jesus foi entregue ali na mão daqueles que iam tirar a sua vida, que iam pregar na cruz. E tem um homem, querido, que desde os meus princípios como cristão me chama muita atenção, que é Pedro, que está no meio desse tumulto, dessa confusão. E aqueles que conhecem a vida de Pedro um pouco, sabem que Pedro era um cara totalmente, era um pouco bravo, um pouco cheio de força, cheio de garra e cheio de atitudes, muitas vezes atitudes que eram ruins. Mas Pedro era um cara que sempre esteve do lado de Jesus. Ali naquele momento eles estavam orando no Monte das Oliveiras. Jesus estava orando, Jesus estava naquele momento ali com os seus discípulos, mas Jesus já sabia que ele ia ser preso naquela noite, porque ele mesmo diz, ele mesmo relata que é chegada a hora, que era chegada a hora, e Jesus estava ali, e Pedro estava ali. O que me chama a atenção, querido, é que Pedro tinha sido avisado por Jesus que ele ia o trair, que ele ia, antes que o galo cantasse, ele ia trair Jesus, que ele ia negar Jesus, que ele ia negar a sua fé, que ele ia ser tentado a negar a sua fé em Jesus. Sabe, querido, o que nós temos visto nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia, é que o mundo está nos tentando a negar a nossa fé, a culpar a Deus. Eu estive conversando com uma pessoa essa semana, no meio do nosso trabalho, e a pessoa falou que Deus é esse que não tem poder para curar uma enfermidade dessa, e permite que tantas pessoas morram, tantos idosos morram. Que Deus é esse? Por que eu vou servir esse Deus?
E na verdade a pessoa não estava somente desabafando ali um sentimento, ela estava tentando abalar a minha fé. Pedro tinha sido negado, Pedro tinha sido avisado que ele ia ser tentado a deixar a fé dele. Como aconteceu? Nós temos que estar preparados para esse tempo. O mundo, as coisas que têm acontecido vão tentar sim nos afastar de Jesus, sim vão tentar colocar a nossa fé em xeque, sim eles vão tentar fazer com que a nossa fé retroceda. E os indícios disso estão aí para todo mundo ver. O mundo vai estar sempre lutando contra a igreja. Mas o que tem me deixado feliz, querido, que o inimigo tem jogado de uma forma que ele tem jogado contra si próprio, porque a igreja tem cada dia mais se levantado em oração, em intercessão. O mundo não tem conseguido calar a igreja, e a igreja não tem que se calar mesmo. Nós temos que ser a voz para esse mundo que clama por salvação. Sabe, quando você sai na rua, querido, parece que todos os olhares estão contra você. Pedro, eu fico imaginando o Pedro naquela situação. Eu fico imaginando o Pedro ali andando no meio das pessoas e todo mundo olhando para ele. Você quer ver uma coisa que me deixa fora de mim? É quando eu sei que alguém está olhando para mim e reparando alguma coisa a respeito da minha vida. Eu fico triste, eu fico preocupado, eu sou uma pessoa muito ansiosa, Deus sabe disso. Se você falar algo para mim, olha, eu quero conversar com você, querido, não faça isso, você mata o Leandro, porque eu fico querendo saber qual é o assunto. Se demorar 2 dias, irmão, nem durmo por isso. Mas se você olhar para mim e eu também entender que você quer falar algo para mim, eu vou ficar incomodado com aquilo. E eu fico imaginando Pedro no meio daquela multidão e aquele povo olhando para ele, todo mundo com olhares de acusação. O mundo, querido, está olhando para você talvez com olhar de acusação. Eu não sei como é a sua vida, eu não sei o que você fez no seu passado, eu não sei qual é a sua atitude dentro da sua casa, mas talvez agora você está se sentindo com olhares de acusação sobre você, assim como Pedro estava passando no meio da multidão, e a multidão ali encontrou uma mulher, a mulher falou, você não é aquele que estava com ele? Porque o povo estava querendo matar todos aqueles que seguiam Jesus, o povo estava querendo calar aquela voz, e eu fico imaginando Pedro ali, querido, e tudo corroborando para que ele fosse descoberto em meio à multidão. Sabe, querido, o mundo hoje só tem nos apontado, nós como cristãos, nós somos atacados 24 horas por dia. O meu filho me fez uma pergunta hoje a respeito de cura. Pai, você não pode... Tinha uma senhora vindo, uma senhora corcunda na rua, e ele me fez uma pergunta, pai, você não pode orar por aquela mulher e curar ela? Aquilo me levou a pensar, querido, qual é a igreja que nós temos sido hoje? Por que não tem acontecido sinais como acontecia antigamente? Porque ele falou, os discípulos de Jesus faziam isso, curavam pessoas. E por que você não faz isso? Por que você não ora por essa mulher e cura ela? Aquilo me incomodou e confesso a você que me levou a orar e falar com Deus a respeito disso. Porque na verdade eu vejo que a igreja hoje não tem buscado tanto ao Senhor como deveria buscar. Não a igreja de hoje, porque a igreja no meio da pandemia, eu nunca vi um Brasil tão crente, um Brasil tão servo de Deus, começar do presidente, nunca se ouviu falar tanto em Deus, nunca os olhares do mundo esteve tão voltados àqueles que servem a Deus como hoje. Uns para agradecer, uns para te acusar, uns para te seduzir. Mas eu quero dizer para você, igreja, que há um olhar que transforma a vida que está sobre você. Sabe, querido, quando Jesus olhou para Pedro naquele momento, quando Pedro negou Jesus, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, a Bíblia fala que o Senhor olhou para Pedro. Mas eu quero dizer para você, querido, que Jesus não olha para destruir. O olhar de Jesus é um olhar curador, um olhar que sara. O que Jesus estava fazendo ali naquele momento com Pedro era mostrando para Pedro que ele era fraco,
que ele precisava de Jesus, que ele ia precisar ser forte naquele momento. O que Jesus faz com nós olhando para nós, querido, é que Jesus mostra a nossa fraqueza. Pedro só negou a Jesus, querido, porque enfraqueceu a sua fé. Porque a Bíblia fala, querido, que Pedro já havia sido tentado. A Bíblia fala no versículo lá em Lucas, capítulo 22, diz assim: disse também ao Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás nos pediu para vos cirandar como trigo. Satanás já estava atrás de Pedro, Satanás já estava querendo acabar com a vida de Pedro. E Pedro se deixou levar, Pedro se deixou vencer. A fé de Pedro estava enfraquecida naquele momento, e Jesus sabia que ele precisava olhar para Pedro se lembrar que ele era dependente dele. Jesus está olhando para você agora, igreja. Aí onde você está, na sua casa, talvez no seu carro, eu não sei onde você está neste momento, mas o Senhor está olhando para você, e você tem que entender que você é dependente totalmente do Senhor, que não é pela sua força, que não é pela sua vontade, é porque tem um Deus que olha por você e zela por você. Jesus está olhando para você. O olhar de Jesus nos mostra como somos fracos. Jesus conhecia o coração de Pedro, e Jesus tentou alertar. Talvez, querido, você está sendo alertado agora, para se você se fortalecer na palavra, talvez para você se fortalecer na tua fé, talvez para você buscar mais, para você orar mais, porque o inimigo realmente está preparado para nos tentar e fazer com que nós, como igreja, neguemos a nossa fé. Jesus está nos alertando, querido. Sabe, Jesus sabe que nós somos pecadores e precisamos dele. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, 23 e 24, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que Jesus estava falando para Pedro, quando olhou para Pedro, Pedro, pode olhar para mim, eu vou salvar você, independente do seu erro, eu quero te salvar. Eu estou indo para a cruz por causa do seu pecado. Pedro, eu estou indo para a cruz porque eu te amo. Jesus está olhando para você agora, querido. Começa a imaginar o olhar de Jesus cruzando com os seus. Eu fiz esse teste essa semana e comecei a imaginar Jesus olhando para mim. Confesso a você que eu caí num choro grandioso na presença de Deus, porque como é bom saber que Jesus está olhando para mim, que Jesus não faz diferença, que Jesus, em meio aos meus defeitos, em meio às minhas dificuldades, Ele me ama, Ele me olha, Ele me vê, Ele se preocupa comigo. Querido, o olhar de Jesus é um olhar que vê as lágrimas. Quando Jesus olhou para Pedro caiu num choro tremendo, e Jesus estava vendo aquele choro, e Jesus se preocupou com Pedro. Quando Jesus foi para a cruz, querido, eu fico imaginando ali o coração de Jesus pensando em Pedro. Tanto que quando Jesus ressuscita, Jesus manda avisar que ele estava ressurreto. Ele fala assim, especialmente avisa Pedro. Jesus ficou com o coração apertado, talvez ali pensando em Pedro, o que aquilo poderia causar na vida daquele homem. Deixa eu falar algo para você, querido. Jesus está preocupado sim com a sua alma. Jesus está preocupado sim com o que você está sentindo agora. Talvez você está depressivo na sua casa com tudo que está acontecendo. Talvez você está preocupado com as suas finanças. Você como empresário, preocupado com a sua empresa. Eu quero dizer para você que você não está sozinho. Jesus está preocupado sim. E Ele vai fazer algo para que isso mude. Creia nisso. Creia, querido. Jesus está vendo a sua lágrima. Também você está chorando. Talvez você está chorando preocupado com tudo que vai acontecer. Talvez a sua despesa está se esvaziando. Eu quero dizer para você que você tem um Cristo na sua vida, um Cristo que morreu por você, que ressuscitou por você e vai ressuscitar o teu sonho.
Sabe, querido, o olhar que Jesus deu para Pedro ali era um olhar perdoador, um olhar que estava declarando: olha, Pedro, eu, independente do que você faz, eu te perdoo. Eu quero te perdoar, querido. Talvez você está com o seu coração apertado, talvez você essa semana errou, talvez você tropeçou, você caiu. Eu quero dizer que Jesus quer te perdoar. Jesus quer te perdoar. O olhar de Jesus é o olhar que perdoa. O olhar de Jesus é um olhar que transforma a maldição em bênção. Quando Jesus olha para Pedro, Jesus está declarando: Pedro, eu te amo. Assim como eu fazia com a Islândia, quando éramos namorados ali no supermercado, que eu olhava para ela só para dizer que eu a amava. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, eu te amo, eu estou fazendo isso por amor a você. Querido, Jesus te ama. Jesus está sofrendo com você neste momento tudo o que você está passando. O Espírito Santo, talvez você perdeu alguém na sua casa, talvez você perdeu alguém para esse vírus, talvez você perdeu alguém para essa pandemia. Eu quero dizer algo para você: o Espírito Santo está ao seu lado, te consolando. Sinta-se curado, em nome de Jesus. Não perca a sua fé nesse Cristo que morreu por você. A morte de Cristo não foi em vão. Jesus está olhando para você, querido. Talvez você está vivendo uma vida de pecado, uma vida afastada do Senhor. Faça como Pedro, se arrependa, chore amargamente. No versículo 62 ali do livro de Lucas, capítulo 22, diz que Pedro chorou amargamente, Pedro caiu em si. Querido, saia desta vida que você está vivendo, entregue sua vida a Cristo, chore, peça perdão, que o olhar de Jesus, o Cristo que morreu na cruz por você, está olhando, pronto para te amar. Pronto para te amar, querido. O olhar de Jesus é um olhar poderoso. O olhar de Jesus tem que causar em você arrependimento. O olhar de Jesus, quando você cruza com o olhar de Jesus, isso tem que transformar a sua vida. Não adianta, querido, você dizer para mim que você teve um encontro com Jesus, que Jesus te olhou e que você olhou para Jesus e você continua a mesma pessoa de sempre, caindo nos mesmos erros, tropeçando nas mesmas pedras. Não, o olhar de Jesus tem que causar em você arrependimento, transformação. Se você era um mentiroso, pare de mentir. Se você era um enganador, o olhar de Jesus tem que fazer com que você deixe de enganar as pessoas. Se você era aquele cara que sonegava imposto na sua empresa, é um momento agora que a sua fé tem que ser provada. O olhar de Jesus está em você. Isso tem que causar em você transformação. Quando Jesus olha para Pedro, querido, ele vive o maior momento, o momento mais lindo da vida dele, é que ele entende que daquele momento em diante, ele precisaria ser outra pessoa, uma pessoa transformada, assim como diz a palavra, nós temos que ser pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. O olhar de Jesus, querido, tem que causar em nós arrependimento. Jesus diz para nós no livro de Atos, capítulo 3, aí no verso 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O olhar de Jesus tem que causar em você arrependimento. Vamos ser aquelas pessoas, assim como Pedro, pessoas que, aleluia, queridos, que nós possamos ser transformados por Cristo, que nós possamos ser mudados por Cristo, que nós possamos ser lavados e que o olhar de Jesus possa encontrar você essa noite. Que o olhar de Jesus possa ser aquele olhar que vai transformar a sua vida. O olhar de Jesus é um olhar que perdoa. O olhar de Jesus é um olhar que transforma pessoas. Eu sei, amado, que Deus falou com você esta noite. Eu sei que o Espírito Santo tocou o seu coração esta noite. E que você possa receber agora o olhar de Jesus na tua casa. Que a tua casa possa se encher do Espírito Santo. E que você possa reconhecer o olhar de Jesus em meio à multidão. Eu quero orar com você, querido. Você que talvez não entregou sua vida para Jesus, talvez você que ainda não teve esse encontro com Jesus, ainda você que não foi perdoado, ou que não se sente perdoado por Cristo,
Eu quero agora, em nome de Jesus, orar por você. Feche teus olhos aí onde você está. Feche teus olhos agora, querido. Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, daqui a tua igreja linda, Pai amado, que hoje ouviu a palavra do Senhor e que entendeu quão poderoso é o olhar de Jesus. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa enviar os teus anjos, enviar o teu Espírito, Senhor, para consolar corações, curar feridas, ó Deus amado, porque nós sabemos, ó Pai amado, que o amor que o Senhor tem pela tua igreja é muito grande. Ó Pai, eu sei, ó Pai amado, que mesmo em meio às dificuldades, o seu povo tem permanecido fiel, ó Pai. Ó Deus amado, que nós possamos entender quão poderoso é o olhar de Jesus. Que Jesus nos olha com amor, que Jesus nos olha com um coração perdoador, ó Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, e que eu possa ser tocado a cada dia, Deus amado, que eu possa ser tocado cada dia pelo Senhor, que eu possa me arrepender dos pecados, que eu possa, ó Deus amado, ó Pai, mudar a minha vida, que eu possa se transformar num exemplo, ó Deus amado, para esta geração, que eu possa se transformar, ó Deus amado, ser transformado pelo Teu Espírito Santo, ao ponto, ó Deus amado, de levar essa geração a ser conectada a Ti, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que através da Tua igreja, que através do Seu povo, nós possamos arrebanhar esses que estão sedentos aí fora, Pai. Que a Tua igreja seja um lugar, ó Pai amado, de encontro com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te peço, Pai, toca essas vidas, toca esses que estão ouvindo essa live, toca esses, ó Deus amado, que serão alcançados, Pai amado, quando ela for compartilhada. Toca, Senhor, cura feridas, cura a alma. Declaro que toda depressão caia por terra, porque Jesus está olhando essa pessoa depressiva agora. Ó Deus amado, que todo câncer caia por terra, porque o olhar curador de Jesus vai alcançar essa pessoa agora. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que toda enfermidade, Pai, que esse vírus, ó Pai amado, seja agora repreendido em nome de Jesus, seja quebrado toda a força dessa pandemia, Pai, e que nós possamos glorificar o Teu nome em meio, Deus amado, a este vale, a este deserto que estamos passando, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos reconhecer o Senhor, ó Deus. Eu repreendo agora, Senhor, eu declaro, Pai, que o Senhor venha tocar as pessoas esta noite. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos verdadeiramente, Senhor, reconhecer o Teu olhar em nós. Glorificamos pela cruz do Calvário, porque nela foi levado todos os nossos pecados, porque nela foram levadas todas as nossas enfermidades. E que nós possamos ser como Pedro quando necessário, que nós venhamos chorar, nos arrepender dos pecados, para que nós possamos ser alcançados pelo Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Eu te agradeço e te louvo por essas vidas, esses que ainda não declararam a sua fé por Jesus, que só possa alcançá-los, ó Pai, esta noite. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, que você possa ser alcançado pelo olhar de Jesus, que você possa ser alcançado agora pelo olhar de Jesus, que essa palavra possa ficar no teu coração e que você possa entender que você não está sozinho, querido, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que a consolação do Divino Espírito Santo, que o amor de Deus Pai esteja na vida de cada um de vocês em todo o tempo, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Quarta-feira nós estaremos aí novamente com a nossa live e domingo também, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe vocês. Aleluia. Aleluia. Aleluia.